Opa, pessoal, lê aqui e vamos para mais um react de hoje. E hoje eu tô querendo ser polêmico, né? O vídeo de hoje é do God Gamer BR sobre Sonic Prime não é perfeito, analisando Sonic Prime, né? Eu já vi o comecinho desse vídeo, que é um vídeo longo, então eu falo bastante, então já vou colocar no 1.5x, me perdoe. E eu gostei bastante. Mas só dando um disclaimer antes de começar, ele é um fã de Sonic Prime e eu, pelo meu vídeo, sou um hater. E até hoje eu recebo um monte de xingamento por causa daquele vídeo, né? Se você for lá no meu vídeo sobre Sonic Prime, Sonic Prime pra mim, né, uma série horrorosa, uma série muito ruim, e como série do Sonic, é ruim também. Eu não foco como série do Sonic é uma série ruim, porque eu não sou fã. Eu não jogo jogos do Sonic. Eu só li uma HQ e as séries animadas. Então eu não posso dizer que eu sou, oh meu Deus, um mega fã do Sonic, principalmente em um Sonic que tem um apelo dos jogos. Então eu não vou ser isso, nem vou focar nesse tipo de argumentação. Mas com uma série, é uma série, até mesmo por os padrões infantis ruins, tá bom? O vídeo hoje vai ser Em qualquer aspecto, tá? Em qualquer aspecto. Tecnicamente é ruim, narrativamente é ruim, dentro da sua própria estrutura, no seu ritmo, principalmente no ritmo. Nossa, o ritmo de Sonic Prime é pra colocar qualquer estudante de roteiro pra si. polêmico. Quando alguém fala de animações de Sonic, muita gente espera aquelas animações boas de Sonic, né? Aquelas animações que têm uma adaptação muito boa dos jogos, que tem personagens... Vamos lá. Sonic X. Começo ruim, final interessante. O começo do Sonic X não é tão legal, é desinteressante, até mesmo te faz dormir, por causa que eles vão num que explorador de exploração no mundo real. É basicamente você pegar a maior fraqueza da estrutura do seu roteiro, que é um ser mítico, veio pro mundo real e você explora o mundo real. É meio ruim. Ah, mas é para explorar as intenções de um ser mítico com um ser no mundo real? Não. Dada a estrutura do roteiro do Sonic e a forma que ele foi feito, não funcionou tão bem. Ao ponto que, temporada 2, aonde a qualidade técnica cai, a história desenvolve muito mais, pelo que mais lúdico. Simples, pô. Você tem um bicho que corre na velocidade da luz, que luta com seres gigantescos, e você perde a sua principal força, né? O diferencial, que é um ouriço azul vindo pro mundo real, não é tão bem trabalhado, porque isso deveria ser o diferencial e acaba sendo ruim, basicamente. Não acaba sendo ruim, né? Não vou ser chato assim, mas isso é só um detalhe. Esse é o problema. É um detalhe, não é, oh meu Deus, nossa, como é divertido ver o Sonic jogando beisebol. Porque adivinha, o mundo do Sonic era uma analogia do mundo real. Então essas desconexões entre mundo real e mundo ficcional não são tão fortes como se você visse um cavaleiro da tábua redonda da Idade Medieval vindo pro mundo real. Aí que você não tem essa diferenciação. Onde a diversão é ver alguém de outro mundo apenas interagindo no mundo real. Não é tão legal assim. que todo mundo conhece e todo mundo ama. Enfim, esse tipo de animação qualquer tipo de fã de Sonic adora. Mas tem certas animações que recebem amor demais dos fãs, onde eles acabam nem percebendo os defeitos dela. E uma dessas animações é justamente Sonic Prime. Mano, Olha, internet de bolha, eu acho assustador e ao mesmo tempo eu acho muito divertido. Porque quando eu fui ver na minha pesquisa das bolhas que eu peguei sobre Sonic Prime, todo mundo desceu pau. Todo mundo entendia como série infantil, ela é funcional, não é boa, é funcional, né? E para fãs mais emocionados que apenas ao ver a silhueta já sentem uma emoção, que a gente chama de fã conectado, ela é funcional, mas para aqueles que queriam algo mais, que queriam uma boa série, ou que simplesmente são mais críticos, essa série é só dor. tanto de gente que eu vejo que ama Sonic Prime não tá escrito. Tá legal que eu entendo a galera que gostar muito do Sonic Prime, porque o Sonic Prime tem uma ótima animação, o Sonic Prime tem ótimas lutas, uma história... Não, ótima animação não, ótimas lutas também não. Não confundam técnica com eficácia. A animação ter momentos de qualidade não torna a animação boa. Vou dar um exemplo, nossa, acabei de pensar. O que é o Sonic Prime? Em algo que eu domino, algo que eu sou fã e eu tenho propriedade para falar. Sonic Prime é o Dragon Ball Super dos fãs de Dragon Ball. É uma série ruim, Dragon Ball Super, que foi feita e causou sentimentos generalizados. Ou seja, Dragon Ball Super é uma série ruim, mal feita, mal planejada, com um ritmo péssimo, mas que tem só alguns dos melhores momentos da franquia, onde a animação é ruim, mas tem momentos de extrema qualidade. Pronto, resumi. Só que eu não sei se Sonic Prime é o Dragon Ball Super ou o Dragon Ball GT. Sinceramente, eu não sei qual seria a melhor analogia para se dizer. Até que interessante, mas sinceramente, cara, eu acho que Sonic Prime não merece esse amor todo. Tipo, ele é uma ótima animação, mas não deveria ser tão amado assim. Parece até exagero.
Basicamente, se eu for dizer assim, foi a primeira série que muitas pessoas acompanharam o lançamento real. É a única série que essa leva de fãs, novos ou não, porque Sonic X já é antigo pra caramba, é a primeira leva de uma série do Sonic, mais com identidades dos jogos atual. Sonic Boom é extremamente nichado, nem entra nessa categoria, nem tem uma história por trás. Então, é a primeira série que as pessoas realmente assistiram, que estavam aguardando, que a gente chama de viveram o momento. Por quê? Você querendo ou não, é diferente você pegar uma série que já foi lançada, já tem um final, ou uma série que já tá pronta, ela só vai assistindo maratona de uma série que você assiste, depois vem outra temporada, você acompanha. Às vezes as pessoas não sabem conectar o momento com a série. Ou você acha que eu, mesmo sendo crítico, eu sendo uma pessoa que tenta trazer análises mais racionais, menos emocionais, eu tava desse jeito como eu tô agora, quando Dragon Ball Super lançou. Eu tava lá vendo 3, 4, 5 vídeos das pessoas falando sobre um episódio ruim. Eu tava lá, quase chorando com a coisa do Jiren, aquele episódio do Freeza. Eu tava lá, falando que um episódio do Freeza Dourado aparecendo que foi extremamente bem dirigido, bem animado. Nossa, esse episódio valeu a série inteira. Só porque eu tava anestesiado pelo momento que eu estava vivendo. Então muitas pessoas viveram isso com Dragon Ball, com Sonic Prime. Não tem nenhum problema. O problema é essa sua vivência lhe cegar para qualquer outro tipo de análise. Porque eu vivi isso e eu consigo hoje em dia falar. O momento de assistir Sonic Prime no lançamento, com a comunidade, essa loucura, essa forma é muito bom. Mas aí eu fui reassistir Dragon Ball Super de uma vez. E, meu Deus, é uma tortura. É uma tortura muito ruim. É bizarro. É quase como se o único entretenimento que se nasce de uma série medíocre para ruim fosse a comunidade. É mais ou menos isso que eu vejo como Sonic Prime. Exagero. Então hoje eu vou falar aqui pra vocês porque que Sonic Prime não é tudo isso que você imagina, pois até Sonic Prime tem defeitos gritantes. Então, por causa disso, se você gostou dessa ideia, já vai deixando o seu like, porque isso é muito importante, já vai se inscrevendo no canal, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo, e ative o sininho para não perdermos mais vídeos como estes. Então, sem mais enrolações, e vamos pro vídeo, porque o vídeo hoje vai ser muito polêmico, e eu vou ser atacado por muitas criancinhas. Bom, antes que vocês comecem a me xingar, eu já vou... Nem diga, só ver os comentários lá no meu vídeo sobre Sonic Prime. Se eu soubesse, eu aprendi ali, nunca mais vou usar memes nas minhas thumbs. Principalmente memes que tenham alguma conexão com crianças. Não mudei, porque tá lá pra ser punido, né? Deixar a marca do chinelo. Mas não, sinceramente eu não tenho paciência para educar filho dos outros. De verdade. Se eu estar argumentando com um adulto que não pensa, não no sentido de ser um idiota, mas de um adulto que não tem o senso crítico que eu gostaria que ele tivesse pra gente ter uma conversa. Já é difícil, imagina uma criança. Eu só não tenho paciência. Tô dizendo pra vocês que eu não sou um hater de Sonic Prime. Eu assisti a série completa do primeiro episódio até o último da terceira temporada. Mas eu vou logo dizendo pra vocês que Sonic Prime não era exatamente o que eu tava esperando. Mas pra gente poder falar um pouco mais dessa série, é melhor a gente começar do começo. Desculpa, dane-se. Eu sou um hater. E eu não esperava nada com Sonic Prime. Eu nem sou fã dos jogos. Não, é uma série ruim. A sua expectativa com as séries, ela é um fator determinante muitas vezes? Sim, fato. Ela pode ser dita como um fator de qualidade? Sim e não. Porque a sua expectativa, ela é pessoal. Mas a sua expectativa pessoal, ela pode e há de ser trabalhada pelas pessoas que estão fazendo o filme. Ela pode ser pessoal, mas ela ainda se externaliza. Se ela se externaliza, você como criador de conteúdo, você como produtor, como storytelling, como roteirista, você sabe como manipular isso nos seus clientes. Então, se você existe um quê qualitativo. O que significa que você não pode querer usar a sua expectativa como régua universal, mas não pode excluir dentro da equação, tá bom? Então, mesmo assim, eu lhe digo, se as suas expectativas estivessem corretas, Sonic Prime ainda seria ruim. Então, as suas expectativas lhe frustraram, mas também não tinha qualidade suficiente para você ver. Eu já assisti muitas coisas que a minha expectativa era foi completamente ao contrário, e eu continuei amando as coisas. Porque expectativa pode ser um dificultador de empatia. Pode. Mas se tiver qualidade, ainda assim, é um pequeno muro. É um pequeno muro, que pode ser grande dependendo da sua forma de ver. Pra falar a verdade, antes mesmo de Sonic Prime ser lançado, lá em 2021, quando a Netflix tinha anunciado que entrou em parceria com a SEGA e estavam produzindo uma nova animação do Ouriço Azul. Quando eu acabei sabendo disso, eu comecei a pular da cadeira da minha escola de animação, porque a gente não tem uma nova animação do Sonic desde Sonic Boom, e tinha sido recentemente a última... Ele é mais jovem. Eu também não sou muito velho, mas se em 2021 ele tava na escola, então ele é bem jovem, eu entendo sim.
A forma dele pensar. Animação da série, que ela tinha sido encerrada em 2018 ou 2019, já não me lembro. E a Netflix surgiu falando que entrou em parceria com a SEGA e estava produzindo uma nova animação do Sonic que... Sonic Boom é uma boa série, muito legalzinha. Dada a estrutura, o seu nível de empatia com ela é bem limitado, mas dados os episódios especiais e aí a construção de personalidade de algumas piadas, é uma série genérica bem feita, Sonic Boom. Sinceramente, ainda é a melhor coisa moderna de Sonic. Não tem muitas coisas, né? Acho que só teria Sonic Boom e Sonic Prime, né? Como série, assim, animada. Seria um 8. Sonic Boom, eu acho um 8. Se você não colocar a dublagem da primeira temporada como um demérito. Senão cai pra 7. A dublagem do Shadow até hoje é intancável. E seria baseado no universo dos jogos principais da franquia. Isso já foi o suficiente para me deixar muito alegre e com muito hype. Até porque eles iriam adaptar os jogos principais. Imagine, você falou, vamos adaptar. É como você falou, vamos adaptar Dragon Ball vamos adaptar a partir dos jogos. Aí você faz uma lore própria para que tudo que os jogos fizeram não impacte a cena. É tipo, você fala, vamos fazer um filme de Star Wars e não ter nenhum Jedi. É esse nível. Então eu acho que aí que a expectativa foi realmente frustrada. Porque ele é muito mais uma prequel aos jogos, com referências, do que realmente uma continuação da história. Por isso que no meu vídeo, quando eu falei que eu tava sentindo que essa série era incompleta, parecia que era a segunda temporada, eu falo isso. Porque a série, ela não faz técnicas de empatia suficientes para você que não é tão conectado. E eu acho isso um pouquinho problemático. Não muito, mas um pouquinho. Ou seja, os jogos do Sonic moderno não seria nenhum tipo de spin-off, eles iriam adaptar totalmente o universo dos jogos principais. Então, teoricamente, Sonic Prime deveria ser canônico desde o começo. Só que as coisas começaram a desandar, e depois a Netflix surgiu falando que o tema do Sonic Prime seria sobre multiverso. Todo mundo sabe que o multiverso tá em moda... E aí, já é uma porcaria, porque multiverso é uma desculpa fácil pra você fazer salada sem uma conexão tão grande. Por isso que você vê, mataram X personagem, transformando X personagem em dinossauro. Usam a desculpa de multiverso. Então, imagine você falar, vai ser baseado em jogos, onde você vai querer, vou querer ver referência aos jogos, personagens dos jogos, momentos dos jogos, locais dos jogos, aí vai em multiverso, e ainda uma forma de multiverso que nem é uma forma funcional, nem criativa de multiverso. Ultimamente, isso já tá ficando chato pra falar a verdade. Mas na época, quando tava todo mundo animado com qualquer tipo de multiverso, principalmente porque depois de ter assistido o Homem... Nossa, tadinho dele, pô. Nessa época, eu já estava... É porque, simples, a sua percepção com certas coisas depende do seu padrão de consumo. Eu vi falando padrão de consumo, é autodescritiva a palavra, mas, cara, se você assistiu 10 filmes e você assistiu 1000, a sua forma de consumir as coisas muda um pouquinho. Nem que seja mínimo. Claro que o exemplo faz você mudar muito. Então, se você é uma pessoa que já viu muitas obras sobre o multiverso, obras acertando e obras errando, cara, em 2019, se você leu algumas HQs, algumas séries, você já estava completamente saturado. Principalmente no padrão americano, que multiverso se resume a salada. Homem-Aranha sem volta pra casa, qualquer tipo de multiverso pra mim iria ser mágico. Então na minha cabeça o multiverso de Sonic Prime seria mais ou menos o Sonic encontrando suas outras versões que já tinham sido apresentadas pra gente, como o Sonic Saturn, o Sonic de Sonic Boom, e até mesmo o Sonic moderno dos jogos, por mais que ele seja o Sonic moderno. Eles fizeram isso nos jogos de uma maneira eficiente. Uma forma de você usar a nostalgia sem usar multiverso. Foi dimensionalidade? Foi, mas ainda é uma forma que você... A diferença... qual a diferença de multiverso e dimensionalidade? Simples, gente. Só você ver as próprias HQs. A de Sonic Comics, da Archie. Como eles trataram sobre multiverso. Multiverso e dimensões paralelas, eles têm uma percepção de público diferente. Multiverso é quase como se fosse a liberdade para fazer o que você quiser sem filtro. E dimensionalidade é uma ferramenta para você mostrar coisas diferentes, mas pero no mucho. Então a percepção do público é diferente. Entendeu? É porque aí é só padrão de consumo para realmente você entender. Moderno, né? Então não faz muito sentido. Mas vocês me entenderam. Era esse tipo de multiverso que eu tava esperando que iria ver em Sonic Prime. E não me julguem, pois na época eu tinha acabado de assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e eu tinha visto exatamente isso no cinema. Os 3 Homem-Aranha se encontrando. Era um sonho ser realizado. E eu tava esperando exatamente a mesma coisa de Sonic Prime. Só que não acabou acontecendo. Pra falar a verdade, o multiverso de Sonic Prime seria totalmente original. E não seria um multiverso que exploraria os outros universos já existentes de Sonic. E sim, eles criariam os próprios universos para botar nesse multiverso. Quando eu soube disso, eu fiquei muito triste. Mas mesmo assim, eu não perdi o hype pra assistir essa animação. Até que o primeiro trailer surgiu, e quando eu vi, com aquela animação linda, aí, meu amigo, eu já tava contando os dias pra assistir Sonic Prime. E quando a série finalmente estreou, eu fiquei bastante decepcionado
E eu já vou explicar o porquê. Mas, primeiramente, as minhas primeiras impressões assistindo Sonic Prime é que ele tinha uma pouca pegada do Sonic Boom, misturadas com a pegada de Sonic X. Por algum motivo, isso me passava a mesma sensação. E na história, depois de uma briga com o Dr. Eggman, como se eles nunca tivessem brigado na vida, o Sonic acaba quebrando um dos prismas do paradoxo, que acabou fazendo com que todo o multiverso de Sonic Prime acabou sendo criado. Lembra? Dimensionalidade e multiverso, o prisma do paradoxo. Eu acho que eles quererem ir pelo hype de multiverso, sendo que eles iam tratar muito mais sobre dimensões ou se a gente quiser ser melhor, eu acho que era muito mais responsável do que realmente foi. Isso aí acho que é um belo tiro no pé. Ainda bem que eu não tava querendo, eu já tô com um padrão de consumo que expectativa eu consigo gerir muito bem, né? Eu sou uma pessoa que, se eu percebo que é a minha expectativa que tá afetando o meu consumo, eu paro, eu já Primal, a segunda temporada de Primal, quando eu percebi que eu tava hypado demais, que a minha expectativa tava alta demais pra segunda temporada, eu falei, não vou assistir agora não, vou esperar até eu esquecer, assistir, eu não tô com medo de nada, mesma coisa. 5 universos alternativos. Que belo multiverso. E agora cabe ao Sonic coletar todos esses prismas do paradoxo para que ele possa remontar o seu mundo original. E se você for parar pra pensar, até que é uma ideia bastante interessante para uma animação de Sonic. Até porque o Sonic Aventureiro é uma coisa que a gente não vê desde Sonic's Adventures. Então a gente precisa mais de Sonic Aventureiro. E realmente parecia ser uma grande aventura. Não parece que os episódios iriam se passar todos em fillers, como lá em Sonic Boom. Até porque a série tem a sua própria história. Então não faz sentido ter fillers aqui. E realmente... Fillers em Sonic Boom? Aí eu buguei. Como é que você vai ter filler em uma obra que não tá adaptando nada? Sonic Boom é episódico. Não tem filler em Sonic Boom. Ao contrário, são episódios isolados que, em certos números específicos de episódios, você tem uma trama mais corrida. Parte 1, parte 2, parte 3. Então, não são fillers. É só uma forma de consumo diferente. Fillers se caracterizam muito normalmente em episódios não conectados ou com a história principal, que não ajudam na trama da história principal ou da intencionalidade da história principal. Então, não, né? Ale, mas tem um episódio lá, um episódio chato de que os caras estão lá tomando banho, mas esse episódio foi importante para desenvolver a psique do personagem e tal. Não, então não é filler. Filler não é o seu sentimento de episódio chato, de um episódio que não avança a trama. Não, isso não é filler. Se você quiser dizer, quiser traduzir, Sonic Boom tem uns episódiozinhos isolados que são ruins, inconstantes, e alguns episódios sequenciais bons. Só que aí você tá falando do seu gosto. A menos que você tenha como conectar isso com uma historiazinha melhor, né? Friends, então Friends é filler. The Big Bang Theory é filler. Não, é uma forma de consumo. Uma série episódica. Não é filler, não. Até porque seria filler se episódio 10, história, parte 1. Aí episódio 11 não tá conectado. Aí a parte 2 vem no episódio 12. Aí seria filler. Mas não. O episódio, vamos lá. Normalmente são os 3 últimos episódios que tem uma historiazinha retilínea. Não tem. E nesse multiverso nós conhecemos várias versões alternativas de personagens que a gente já conhece. Ao todo existem 3 versões alternativas dos personagens que a gente conhece no prisma do paradoxo. Ah, mas God, você disse que não era 5 universos no Shadow Espaço? Pois é, 2 desses universos não tem ser vivo nenhum. Então é exatamente por isso que a gente só tem apenas 3 versões alternativas dos personagens que a gente conhece. E cada um desses universos tem o seu próprio nome, como Nova York, Labirinto Boscage, Lugar Nenhum, ou Vazio, porque não tem nada. E a Green Hill Fantasma, que é basicamente a Green Hill original do universo do Sonic, só que sem cor. Aí você pensa, cada um desses universos é uma parte equivalente de um pedaço do prisma do paradoxo. Até porque todo o trama da história é o Sonic pegar os pedaços do prisma do paradoxo, juntar eles pra trazer o mundo original dele de volta. Essa é a ideia. Só que alguns problemas acabam acontecendo durante a história, como por exemplo, os vilões se metendo, o Sonic conhecendo as outras versões dos amigos deles, e assim vai. E sobre as versões alternativas, eu devo dizer pra vocês que eles não são tão interessantes quanto eu pensava. Tem algumas versões alternativas dos personagens aqui e ali que são realmente muito bons, como por exemplo o próprio Nine, que é a representação do Tails se ele nunca tivesse conhecido o Sonic. O que é algo muito bom se você for parar pra falar a verdade, né? O problema de Sonic Boom, a Sonic Prime é a execução, né? Eu já cansei de conversar com o pessoal aqui mesmo, de a história é legal, isso é legal, é interessante, é novo. Eu tô nem aí, pô. Eu não tô nem aí, eu me importo com a execução. Você não vai conseguir narrar a história através da sua percepção. Eu assisti, amigo. Eu vi como foi executado. Não adianta você querer me dizer, se você puxar para um lado, puxar para o outro, pular tal episódio, pular outro, pular aquilo, e por isso, e por ali, e por ali. Não, meu amigo, eu consigo assistir low cinema. Eu consigo, eu sei fazer essa qualitativa, eu entendo dessas coisas. Então não adianta você querer dizer que a ideia é legal, a ideia é original, a ideia é inovadora. Eu não me
importo. Se você quiser que eu seja mais caricatural ou ainda fique falando difícil, de boas ideias, o inferno tá cheio. Eu não me importo se é original, se é legal, se é maneiro. Se a execução for mal feita, mal planejada, sem ritmo, e ao assistir essa coisa maneira for chato, eu não vou gostar. Ponto. Nossa, é um IC bem legal. É um IC tão legal que a melhor coisa é colocada em 2 pontos na história e tratada no off. O que do personagem? Naquela gifzinha, né? Não é gif, esqueci como é que é aquele estilo de animação pixel art. É só um IC. É um IC que só seria legal de como foi feito se essa série tivesse uma temporada. Essa é o que define o Sonic Prime. Um bando de ideia legalzinha que se você faz o resumo, né? Eu tenho até um debatezinho é meio coisa. Uma história, peguei um cara no comentário do meu vídeo, eu fui tentar explicar umas coisinhas pra ele. Aí ele foi lá e ele escreveu a história inteira de Sonic Prime e a sua intencionalidade, que é o que os escritores queriam dizer. Aí eu fui lá, li em 2 minutos e achei legal. Só que aí eu li em 2 minutos, eu não fiquei 3 temporadas pra sofrer pra ver o que o cara escreveu em 2 minutos. Quando você consegue pegar uma história de 3 temporadas, transcrever ela bem, que eu consigo ler em 2 minutos, você percebe o real problema da série. Tanto de ritmo, que eu vivo falando ritmo da série é porcaria, quanto a sua forma que foi entregada. Ou seja, eu só consigo ver valor em quando um fã que gosta fala da série. Eu assistindo não vejo isso. Por quê? A execução é chata. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Se for mal feita, eu não vou gostar, né? Claro que tem a sua ressalva. Isso é ruim. Não é porque eu gosto de Dragon Ball Super que eu vou falar Dragon Ball Super é um bom anime. Não, é horrível, é um lixo. Tem momentos lá que eu sou catártico. Encheu o estádio, mas é um anime ruim. Não tem o que você defender. Não é porque tem episódios que são catárticos, que você chorou, que você, oh meu Deus, que medo. Aqueles episódios horrorosos que você teve que passar, aquela dor de assistir episódios ruins, some. Ela pode ser mascarada. Mas adivinha, mascara. Quando eu fui reassistir Sonic Dragon Ball Super, aí eu senti de novo. Ah, então é só você não assistir de novo. Desculpa, eu não sou assim. Eu não tenho medo de ressignificar coisas que eu assisti. Ao contrário, se eu pego algo antigo, assisto e não gosto mais, beleza, tô de boa. A minha vivência daquele momento lá, quando eu tinha um senso crítico menor, é de boa. Eu adoro, o que eu mais gosto é pegar coisas antigas, reassistir e achar bom. Um exemplo que eu pudesse dar caricatural é o filme 1 de Tartarugas Ninja, da trilogia de 90. Que filme 1 maravilhoso. Os outros são um lixo, mas o 1 é maravilhoso. Eu lembro de ter assistido e gostado do primeiro. Maravilhoso, assistido e gostado do segundo. O segundo é um lixo, mas mesmo assim, eu gosto desse sentimento. Então eu não tenho medo de ressignificar ao ir com um senso mais crítico, porque não mata. Eu só tô dando uma nova camada de interpretação. E eu não tenho problema com isso. Pelo menos eu. Tem gente que literal argumenta, eu não vou assistir de novo que vai que eu não gosto. Eu não tenho medo disso. Porque o Tails sempre sofreu bullying por causa das suas 2 caudas. E quem salvou ele do bullying foi justamente o Sonic. Então imagina um Tails sem o Sonic, cara. Aí... Dado que é um ponto de conexão primário, eu nem acho isso. Desculpa, eu não acho isso nem inovador. Desculpa, se eles tivessem feito, ou pelo menos feito de uma maneira mais ativa, eu acharia legal, mas é tipo, cara, é pegar. É a coisa mais óbvia, pra falar a verdade. De verdade. A menos que se eles tivessem feito de uma maneira muito genial, mas é óbvio, pô. Ó, temos um ponto de conexão forte. Vamos subverter esse ponto de conexão forte? Parabéns! Parabéns! Desde a Odisseia isso já é feito. Então, não, eu não consigo me impressionar com algo que é tipo. É tipo se inverter. É um Ctrl-I, pô, do Photoshop. Surgiu o Nine. E ele parece realmente bem interessante lá na primeira temporada. Só que ele acaba se tornando um personagem completamente chato na segunda e na terceira temporada. Principalmente na terceira, onde ele se torna um vilão totalmente psicótico. Ah, entendi. Ele faz a diferenciação dos personagens por peixe, né? Por DVD. Eu não. Pelo menos quando eu faço. Não, eu faço um parinhado geral. Quando eu falo que Sonic Prime é ruim, você tem que ter noção que eu tô falando que, tudo é ruim? Não. A menos que você me pergunte, eu fale sim. Mas a questão é, dado a minha balança dos gostos, Sonic Prime é ruim. Seja como entrega para fã, para um meio fã, se você quiser me dizer, seja tecnicamente, é ruim. Então quando ele fala, o Nine é um bom personagem, na primeira, na segunda, na terceira, descreve a sacanagem, pô. Eu não gosto disso. O Tails o Nine é um bom personagem? Não. Ele começa bem, mas depois ele descarreta. Bom, quando eu falo, se eu assistir tudo, eu falo, o personagem é X, traduza pra a média desse personagem, pra mim, da tudo que ele entregou na história, é negativa. Pronto. Acho que é a melhor forma de se falar, mais matematicamente falando. Ótico. Bom, foi bom enquanto durou. A Rose Ferrugem, que é basicamente uma Amy robô. Não, pessoal, a Amy não foi robotizada. Ou o quê? Você pensa que... A Rose Ferrugem é um personagem que eu achei, ela é legalzinha. Só que ela tem no final de novo, ela sofre muito com aquele final rushado. Cara, como é que a série consegue ser enrolada, lenta, chata, tediosa e ter um final rushado?
Cara, é tipo você errar em tudo. Eles iriam fazer exatamente como eles faziam lá em Sonic Saturn, robotizar os caras, que aquilo realmente era algo pesado. É claro que eles não vão fazer isso aqui. E ela não é uma Amy robotizada, é uma Amy já robô mesmo, construída do zero. E outras versões que também aparecem aqui, como do Knuckles, da Rouge, do Big, só que eles não são tão interessantes quanto a Rose Ferrugem e o Nine. Além de várias outras versões dos personagens que a gente conhece em outros universos, os outros dois universos do caso. Mas eles, diferente do Nine e da Rose Ferrugem, são chatos, genéricos e sem propósito nenhum de existir. Os piratas até que se salva, mas os personagens selvagens, lá do universo Boss Cage, aí não dá, cara, aí não dá. Além de serem ridiculamente chatos, eles também são burros e totalmente fracos. Dá pra acreditar que esses caras são as versões alternativas do Knuckles, do Tails, do Big, da Rouge? Não dá pra acreditar. E eu ainda falei que os piratas se salvavam, né? Eles até que se salvam mesmo. Mas mesmo assim ainda não são perfeitos. Sem falar do Knuckles terrível, que eu achei ele legal no começo, mas depois que ele acha o prisma do paradoxo, um pedaço no caso, né? E ele fica maluco, doido. Ele tá descrevendo. Eu e ele temos. A gente teve provavelmente o mesmo sentimento, né? Porque você pode achar, você hater, você assistiu pra não gostar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ao contrário, por eu ser fã, que eu dei chance pra essa porcaria aqui. Se essa série não fosse uma série de Sonic, eu já tinha desistido na primeira temporada, pô. Como é que pode? Entre 3 temporadas, 3 episódios salvam. Ou 4, se eu forçar um pouquinho alguns. Nunca que eu ia continuar assistindo. É ruim, pô. Conta com baixo senso crítico. E eu não gosto de série assim. Pelo menos se, sei lá, se tivesse uma porrada de referência, se tivesse um bando de anestésicos de nostalgia, é legal, mas nem isso a série tem. É uma reinterpretação. Essa série é os três Tom Holland. Caraca, os exemplos estão bons, hein? Então, até vira uma espécie de anti-herói, essas coisas, aí já descartou o personagem pra mim. Mas se tem uma coisa que eu gostei no Sonic Prime, sem dúvidas, desse lance de multiverso, são os vilões. Mano, o Conselho do Caos realmente são vilões muito bons. Cada um dos Eggmans, tirando o Eggman bebê, porque ele, meu Deus, quem teve a ideia de fazer um Eggman bebê? Cada um deles são muito bons, cara. Como o Eggman criança, o Eggman jovem, que eu acho ele mais maneiro. Pô, até o Eggman idoso é maneiro, cara. Sem falar que também a gente tem a presença do Eggman original, o Eggman que todo mundo conhece. Só que aqui ele não faz quase nada, cara. Tá, que ele entra em algumas batalhas, ele luta também, lá na terceira temporada, ele participa de algumas coisas, mas na grande maioria, na maior parte da série, ele só fica mandando. Quem faz a maioria das coisas é justamente os outros Eggmans do Conselho do Caos. Ele fica muito descartado. Pô, até o Eggman bebê age mais do que o Eggman original, cara. Isso eu achei um saco, mano. A gente não tem muita coisa do Eggman original fazendo nada. E sem falar que ele parece muito mais covarde do que o Eggman original mesmo. Tipo, nem parece que esses dois aqui são o mesmo personagem ou algo parecido. Outra coisa que eu gostei muito em Sonic Prime também foi a participação do Shadow. Mano, o Shadow carrega a série nas costas. Todo momento que o Shadow aparece é muito bom. As lutas que ele tem contra o Sonic... Porque ele é o que o pessoal chama de acelerador conector de trama. Ai, como é que eu detesto o termo em inglês. Ele é um agente da trama. Obrigado. Ele é o único personagem que age única e exclusivamente com a sua função narrativa. Ele vem, ele faz o que ele tem que fazer pra história. Como personagem, tô falando ele como artifício de roteiro. Pensa em algo mais alegórico, não algo do personagem. Ele vem, faz o que precisa fazer. O que ele precisa fazer é feito, ele faz e vai embora. Então ele é um personagem legal, que cumpre o que precisa fazer, o que precisa ser feito, e ele é aquilo que ele é, e ele é aquilo que precisa ser feito. Dada uma série que fala em tudo, ver um artifício de roteiro, pensa, é como técnica de empatia. Técnica de empatia. O personagem é um personagem tal, ele é fracassado, técnica de empatia. Ele é um otaku, técnica de empatia. Ele passou bullying na escola, técnica de empatia. Você vê esse tipo de técnica sendo aplicada de maneira porca, aí do nada você vê um personagem, esse personagem ele é feito para ser o antagonista do protagonista, ele vai ter a função de vir, agir de uma forma, mudar o cerne do protagonista, e ele vai fazer o protagonista fazer isso, e mudar, e melhorar, e evoluir. Ele vai embora. Pum. Tudo isso que ele faz funciona rápido, direto, ele tem pouco tempo de tela. Esse personagem, por ele ser funcional, ele ganha um destaque, e o protagonista é só uma amálgama de conceitos que não funcionaram, porque não foram bem aplicados. Não é o exemplo de Sonic Prime. Estou dando um exemplo de técnica narrativa, que é tentar ler algo mais como que os criadores queriam fazer, entendeu? É irada, as lutas que ele luta ao lado do Sonic é sensacional, a reação do Conselho do Caos vendo o Shadow é incrível, sem falar que o Shadow demonstra ser bastante poderoso aqui nessa série, o que faz você ficar totalmente confiante quando ele trabalha ao lado do Sonic, você sabe que eles vão vencer. Mano, na luta final da segunda temporada do Shadow do Sonic contra o Conselho do Caos foi muito boa, cara. O meu personagem favorito nessa série inteira, sem dúvidas, é o Shadow. Ele carrega a história nas costas. Por mais que muita gente
Falei a mesma coisa. Falou que o Shadow foi mal retratado aqui, que ele é só um cara que só quer bater no Sonic porque sim. Pra falar a verdade, eu acho que o Shadow é o personagem mais responsável da série inteira. Porque desde o começo ele sabia que o Sonic iria fazer coisa errada, e as pancadas que ele tava dando no Sonic, sem dúvidas, era só pra fazer o Sonic ter juízo. E ele faz isso mesmo depois do Sonic ter feito tudo errado, ter dado todo esse caos que ele fez em Sonic Prime. Então, no meu ponto de vista, o Shadow é um cara que tá assim como o Sonic, quer consertar tudo, mas do jeito certo. Diferente do Sonic, que ele quer consertar tudo, mas ele não quer perder os novos amigos que ele fez, que é inclusive um defeito desse Sonic que daqui a pouco eu vou falar. Então, por mais que muita gente falou que o Shadow foi mal adaptado aqui em Sonic Prime, pra falar a verdade, ele foi bem adaptado, até porque o Shadow sempre foi um anti-herói. Tipo, ele não faz o bem se portando com os outros. Ele só faz o bem porque é certo, mas ele que se dane os outros, pra falar a verdade. Esse é o ponto de vista do Shadow, sempre foi. Ah, mas o Shadow não é assim nos novos jogos do Sonic, ele se porta com as pessoas. Tá legal, o Shadow é assim na nova geração do Sonic nos jogos. Porque o personagem amadureceu, ele evoluiu como personagem. Isso a gente viu lá em Sonic 2006. Mas no começo, o Shadow era exatamente assim. Não tem como você discordar comigo. E esse é o tipo de Shadow que eu quero ver no Sonic 3, o filme. Sinceramente, o Shadow de Sonic Prime é incrível. Agora, sabe o que não é incrível? Sabe qual é o personagem mais chato e irritante? Que por mais que algumas vezes ele finalmente parece que vai fazer alguma coisa certa, ele vai lá e se decepciona? Este cara é o Sonic de Sonic Prime. Mano. Não, é o Nine, é o Nine. O Sonic, ele é o personagem que mais sofre com as técnicas de roteiro mal feitas. Ele é o personagem que mais está em tempo de tela. Logo, ele é o personagem que mais vai sofrer com roteirista e história medíocre. Então, eu não vejo ele como o pior personagem. Ao contrário, dado a falta de qualidade de certas cenas, diretores e timing, o que me apresentaram é funcional. A psique do Sonic, ela é trabalhada de uma forma legal, a Anima também, só que, em vez de ser em desenvolvimento, é uma série longa, esse é um dos problemas do ritmo. É como se o Sonic, ele não fosse assim, ó, ai, cadê o mouse? Aqui. O desenvolvimento do Sonic, normalmente em séries, é assim, aos poucos, por quê? Cada episódio tem uma função de desenvolver ou colocar em xeque a visão de mundo de algum personagem, seja do protagonista, do antagonista, do deuteragonista, blá 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 blá. Sonic é assim, ó. Porque você tem vários episódios que não desenvolvem diretamente ou indiretamente o Sonic, para que depois desses episódios seja confrontado o Sonic, e aí ele tem um leve lapso de mudança. E isso é um dos motivos que o Shadow ele é tão bom, porque o Sonic é muito estático. E o Shadow ele é a única coisa que tira esse momento estático do Sonic. E isso é problemático, porque esse meio que o Sonic tá parado não é divertido, não é legal e você só fica irritado com o protagonista. Protagonistas chatos, ruins. Evangelion eu acho que é um bom exemplo de um protagonista ruim, chato. Protagonistas que eles vêm de. Eles têm. Ao invés deles serem um protagonista perfeito, eles são protagonistas problemáticos. O Sonic ele é o, entre aspas, vilão dessa história. Ele é aquele que causa o problema, ele tem a síndrome do herói perdido, ele é aquele que, ele tem a síndrome, eu sou o herói, vou fazer tudo, tal, e ele vai lá e dentro dessa ânima infantil, ele causa problemas, e em vez dele ver o que ele fez e aprender, ele continua agindo, porque ele acha que eu não agi de maneira como eu sempre ajo o suficiente, eu tenho que agir mais. Ele não para pra ver, agir de uma forma ruim. Acho que o problema está na forma que eu agi. Não, eu tenho que agir mais como eu sempre acho. E a partir daí, dessa análise, você cria a história de Sonic. O problema é que isso seria legal para uma temporada e meia. Se fosse bem feito. Para 3 temporadas, pô, isso é esticar demais. Para isso, é impossível fazer em 3 temporadas. Se tivesse o Sonic sendo desenvolvido o tempo todo, uma trama retilínea que conectasse as 3 temporadas entre o Sonic e outro personagem. O Shadow não, porque ele tem outra função. Então, ser apenas o Sonic é prejudicial, porque ele acaba não sendo um personagem interessante o suficiente para carregar essas 3 temporadas. Tinha que ter algo a mais, tinha que ter outro personagem. Mas tem o Nine, tem o Conselho, tem isso. Não, isso são tramas de temporada, tramas de episódio. Você tinha que ter outra trama, outro drama que conectasse a história toda, que conectasse tudo do primeiro ao último episódio. E que se desenvolvesse no primeiro e terminasse no último. Um outro, entre aspas, Sonic. Coisa que a gente não teve. Ou que eles não perceberam que precisava, dado que esse Sonic não ia ser o suficiente. É como se eles contassem que, pela gente gostar muito desse Sonic, o que esse Sonic fizesse, todo mundo ia gostar. Esse é um dos problemas de filme fanservice. Por isso que existe fanservice bem feito, existe fanservice mal feito. Eles contam tanto que a qualidade vai estar abafada pelos aplausos, que a gente não vai perceber os erros. Entendeu o ponto? Mano, o que eles fizeram com o Sonic, cara?
de todos os personagens que estão presentes em Sonic Prime, foi justamente o Sonic que foi mais estragado. Se você não tá entendendo nada, eu vou te explicar. Se você acha que o Sonic do Sonic Prime é um Sonic normal, igual aos jogos e tal, sinto lhe dizer, mas você tá errado. Nitidamente dá pra ver que o Sonic do Sonic Prime teve sua personalidade diferenciada aqui na série, até porque é uma série pro público infantil, pra crianças. Sempre foi voltada pra esse público, o Sonic sempre foi voltado pra crianças. E esse é um fato que nenhum fã de Sonic pode discordar. Mas o que acontece é que, assim como o do Sonic dos filmes, a personalidade do Sonic tem que ser alterada para que ele pudesse comunicar com a criançada. Para que a criançada pudesse ver o Sonic e pudesse entender as escolhas que ele estava fazendo durante a série. Verdade, ao ponto que não é uma pedância com diferente. Ah, você tá falando isso só porque é diferente. Não, tá aí o Sonic do próprio filme, né? Uma questão, vamos lá. O Sonic, ele não teve seu passado apresentado. Fato. No filme. Esse Sonic do Sonic Prime também não teve seu passado apresentado. Fato. Mas as ações do Sonic, eles reverberam de uma forma muito mais eficiente no filme do que na série. Ele é muito mais comunicável. Só pelo fato do Sonic ser uma criança e agir como uma criança, é muito mais verossímil, né? É aquela coisa, você ver um adulto agindo como uma criança, mesmo que adultos possam e muitas até ajam como crianças, ainda é inverossímil, só pelo número de adultos que você vê não agindo como criança. Então, só por ser possível, não significa que a percepção vai ser a mesma. Então, só isso, só esse que no roteiro escrito, só porque Sonic é uma criança. Isso torna o Sonic do filme muito mais eficaz a esse Sonic. E aí você trata as próprias naturalidades. É um filme muito mais bobo, muito mais direto, muito mais infantil, muito mais simples. Já esse Sonic é literal o complexo da culpa. É algo complexo, é algo dramático esse Sonic. É um Sonic que ele é um personagem problema que a gente teria que ter raiva dele, sim, é pra você ter raiva. Esse Sonic é pra você não gostar dele, ele é feito pra isso. Pô, tudo é culpa dele. É pra quando um dos motivos da gente gostar do Shadow o Shadow bota juízo na cabeça do Sonic. Esse tipo de arquétipo de personagem é o arquétipo que é pra você não gostar dele, ter raiva dele, gostar quando ele apanha e quando ele finalmente muda, você faz: aê, finalmente tá virando um personagem de verdade. E a partir daí você começa a gostar do personagem. E esse tipo de personagem, ele é perigosíssimo. Porque dependendo do que esse personagem faça, para uma certa parcela do público, não tem redenção. O próprio Shinji, ele faz um monte de cagada. Tem a coisa lá no final, que quem assistiu sabe do que eu tô falando, por causa daquilo, tem gente que não consegue perdoar mais o menino. Ah, e daí que ele tava com depressão, e daí daquilo, daí daquilo. Não importa, é muito bizarro, não gostei, não perdoou. Então você pegou um personagem complexo, numa trama simples, e não conseguiu trabalhar esse complexo de maneira eficiente. Torna pouco eficiente. É um Sonic que não vai funcionar pela ideia que os roteiristas tinham para todas as pessoas. Seja pessoas. É aquela coisa, né? O bom é o quão funciona, o quão eficiente é, entre aspas. Mas pro pessoal que já é veterano no universo dos jogos do Sonic, das séries, das animações e tal, sabe que esse Sonic aqui, ele passou um pouco dos limites. Que é a famosa... Não tem nem como querer comparar. Eu, que não sou fã do Sonic, cara, é só você ir pelo designer. Pra você saber o que é o Sonic, pelo menos a intencionalidade, não o que é, né? Aí é sacanagem se eu não vi. A intencionalidade do Sonic, dele ser um personagem maneiro, tá em qualquer frame. A forma que o Sonic come Chili Dog. Nos trailers já mostra a intencionalidade. A forma pontiaguda, maneira, divertida, que é feito, o próprio design, os redesigners que fazem dele já mostram isso. O Sonic nos jogos é feito para ser alguém maneiro, descolado. Esse Sonic não, ele é feito para ser alguém imaturo. Só que a gente não sabe, esse Sonic é o Sonic ou não é o Sonic? Esse é o Sonic antes de ser o Sonic que a gente conhece? Ou é um Sonic depois de um Sonic que a gente conhece, só que agora ele está corrompido pela confiança? A gente não sabe. A gente não tem essa conexão. O que é esse Sonic? Não, ele só conta, ó, esse é o Sonic, acredita, vai na fé. Porque não é assim. Não é porque se parece que é. Você ainda tem que se provar pelo menos com mínimos de atitude. Se esse Sonic fosse o Sonic dos jogos, mas depois dele ter ganhado tanto que agora ficou muito convencido, meia dúzia de diálogo consertava muito esse Sonic. Eu não tô brincando. O que você acha? Esse Sonic aí é o Sonic dos jogos, mas depois de vencer tanto, cara, um flashback já justificaria muito a forma que esse Sonic age. Um flashback. Nem precisaria ser um flashback, uma linha de diálogo, uma linha de roteiro, qualquer coisa. E mostraria que o excesso de vitórias e de confiança nesse personagem porque é meio ruim, né? Pelo que eu lembro de algum pessoal falando que esse arquétipo não funciona mais porque já foi trabalhado, se eu não me engano. É complicado. Entre o mar de opções, eles foram no mais seguro e no pior. Personalidade infantilizada. Tipo, o Sonic do filme também teve esse problema, mas ele não foi tão crítico como no Sonic do Sonic Prime. Tipo, o Sonic da... Não é um problema. Literal, não é um problema. É que eu não gosto de quando infantilizam um personagem. Não. Aí o problema é você.
Teria que falar que infantilizaram um personagem, ou seja, deixaram uma criança agir como uma criança, e isso foi mal feito, foi mal feito. Faz sentido a história que eles queriam contar? Eu não tô querendo ditar que você tem que gostar de ver um personagem que você passou anos na sua evolução para ele se tornar alguém completo, aí do nada regride e eles têm que gostar disso. Não tô falando disso, tô falando que foi mal feito. É o contrário, no filme foi bem feito, bem justificado, bem conectado, e aqui só foi jogado. Aí que tá o problema. Ou seja, eu não gosto, mas pelo menos nenhum foi bem feito. Mesma coisa eu. Eu gostei, mas aqui não foi mal feito. Dos filmes do Sonic, ele age como uma criança porque, teoricamente, ele é uma criança. Ele viveu sozinho por muito tempo, não teve nenhum amigo, então dá pra entender porque no filme ele age como uma criança, porque o personagem não conseguiu amadurecer sozinho. E a gente vê a evolução. É porque a mensagem do filme é sobre amadurecimento. A mesma coisa de Sonic Prime. É mensagem, é a intencionalidade. É aquela coisa. Uma coisa é um personagem que já tá pronto com arco estático tipo Luffy, e um personagem que ele está no processo de engrandecimento. É claro que o público que já tá jogando com Sonic há anos, ele vê o personagem mais como um semi-arco estático, com leves graus de mudança, porque o personagem literal já passou por muita coisa. Esse Sonic não. O arco desse Sonic é um arco de mudança, é um arco de amadurecimento, é um arco de um Sonic infantil virando um Sonic responsável. É um arco de responsabilidade. Então o problema não é esse Sonic ser irresponsável, ou porque o Sonic não pode ser irresponsável. Não. Ao contrário, o problema não é o que foi tratado, é como foi tratado. Na verdade, desculpa, gente, é um mantra para você falar de arte. Sabe aquele meme do papagaio? Papagaio aprende. Se você quer virar crítico de cinema, qualquer coisa, fala assim, papagaio aprende a dizer, o problema não é o que é feito, é como é feito, e vira crítico de cinema, pronto. É o que você tem que aprender a fazer. Por quê? Porque o problema é que infantilizaram o Sonic. Aí eu pego 1 milhão de personagens que foram infantilizados, na verdade são melhores do que a sua versão adulta, e você vai falar o quê? Pô, só precisa de um gênio para fazer o que é loucura ser verdade, acabou a sua argumentação. Então o problema sempre é o como, não é o que. Porque dentro do mundo ficcional pode tudo, mas é exatamente porque pode tudo que certas coisas vão ser mais eficientes que outras, e certas coisas vão ser mais assertivas que outras, e certas coisas vão ser boas, certas coisas vão ser ruins. É aquela coisa, você reclama que tal personagem tem aquele personagem criança super inteligente, não gostei disso. Mas tem um personagem que voa no filme, e você tá reclamando que um personagem criança? Sim, porque o personagem voando foi bem trabalhado, e o personagem criança inteligente não foi bem trabalhado. Então a partir daí você faz a sua análise. Dele, conforme o tempo foi passando, a gente vê a evolução dele em Sonic 2, e principalmente na série do Knuckles, onde o personagem parece mais amadurecido. Por mais que ele tenha aparecido em apenas um episódio, que por sinal que é Sonic feio. Já este Sonic aqui não. Teoricamente ele era pra ser o Sonic dos jogos modernos do Sonic. E claro, o Sonic do Sonic moderno, ele não é maturo o suficiente, ele é um pouco imaturo, ele age como bobo de vez em quando, mas quando precisa agir sério, ele age sério. Sonic Frontiers tá aí pra te mostrar isso, cara. Onde o Sonic quase morre pra poder salvar os amigos. Não vejo ele ser imaturo. É ao contrário. Como é que o pessoal chama? Máscaras. Se você já viu algum personagem que tem aquelas máscaras de teatro que fica rodando assim, é porque você não é um só. Você não é apenas uma camada sua. Então, o Sonic nos jogos, pelo que ele falou aqui, ele é um personagem de várias caras, mas o eu dele é equilibrado e sabe quando agir. Você não é você quando você está sendo engraçado. Não é porque eu sou uma pessoa séria que quando você está tentando fazer graça que você deixou de ser você. A mesma coisa, você é o seu equilíbrio entre a sua universalidade de ações. O que isso significa? Que o Sonic, a maturidade dele faz ele perceber quando é momento de ser engraçado e é momento de ser sério. Que é onde esse Sonic não sabe. Não é que, eu não posso ser feliz, eu não posso ser engraçado, eu não posso ser descontraído, eu não posso ser até mesmo arrogante, confiante. Não. O problema nunca é um sentimento, mas sim esse sentimento, se você for budista, né? Mas sim esse sentimento está em disparate, sem estar equilibrado. Ou seja, de novo, alegoria. O problema é o desequilíbrio entre você. É onde um pedaço de você é tão mais forte que os outros que esse pedaço quebra a sua balança. Esse é o problema. É aquilo. Não adianta, eu vou ser muito sériozão. Não. Por isso que todo mundo, o tempo todo, tem o que aprender. Porque como é uma balança, uma hora tá para um lado, outra hora dá para o outro, outra hora tá para um lado. Acontece. Então o problema é exatamente o como foi feito. Os dele. Mas o Sonic do Sonic Prime não faz a mesma coisa? Sim. Mas tem uma pequena diferença. É porque eles teve que fazer o Sonic agir como uma completa criança. Ele que foi o principal causador de todo o caos que acontece em Sonic Prime. Ele que fez o Nine ficar louco, psicótico, até porque antes do Sonic aparecer, o Nine tava quietinho no canto dele. Sem falar do poder da amizade que o Sonic quer aplicar na série. Não importa qual personagem seja, o Sonic quer que esses personagens sejam amigos dele, ou se tornem amigos, tipo o Conselho do Caos e Resistência.
É por causa da culpa e do complexo de Deus do Sonic que ele faz isso. Todas as ações do Sonic, tecnicamente, são justificadas. Só que é feito de uma forma muito chata. Nossa, como é chato. Principalmente porque às vezes é uma série que tem elementos episódicos ao mesmo tempo que você tem uma trama contínua. E essas duas coisas acabam não conversando tão bem. É por isso que o ritmo fica ruim. Esse Sonic, por ele ter esse complexo de Deus, ele ter o complexo de Salvador, ele acaba querendo, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. É aquela coisa, ele é muito confiante. Ele, nas outras vezes que ele fez, que ele agiu, ele conseguia resolver tudo. Eu sempre dou um jeito. Ou seja, ele fazia cagada, mas ele conseguia resolver. Então o problema não estava em ele fazer a cagada. Não tem problema fazer cagada, eu vou resolver, então tá de boa. E a partir daí, ele continua repetindo os mesmos erros. E por ele se sentir dentro de si culpado, ele começa a virar uma caricatura de si e acaba agindo pior ainda. Começa ainda a ficar mais desregulado. O que acaba se tornando esse Sonic até complexo demais para o texto pobre que a série tem. É aquilo que eu te falei. Quando você trata um personagem onde ele tem falhas de caráter e até mesmo uma das suas estratégias é fazer com que esse personagem, em certo grau, seja detestável, para a gente até mesmo gostar de ver ele apanhando, porque a gente quer ver ele no fundo do poço, para a gente vibrar quando ele sai do fundo do poço. Isso é um personagem que você tem que ser responsável, porque você está literal, propositalmente fazendo as pessoas não gostarem do seu protagonista. Não à toa que esse tipo de personagem é normalmente mais secundário, entendeu? Ou um personagem que ele divide o holofote com outro protagonista ou antagonista. Mas é um personagem que você exige. É um personagem que, dentro da sua concepção, exige que ele seja melhor trabalhado. Porque senão, você vai estar literalmente dando 2 tiros no pé, 2 tiros na mão. Porque é o quê? Uma faca de 2 gumes. Se você está querendo subverter o personagem, que é, eu vou fazer você não gostar desse personagem para você fazer você gostar desse personagem, ao invés de só fazer um personagem gostável, se você falhar nessa conversão, o que vai ficar é apenas um personagem desgostável. E vai depender do quanto a série vai estar nas costas desse personagem que você não vai gostar dele. Pô, tem muita série, muito anime. Aquele personagem que, em certo ponto, você detesta ele, do nada ele fica legal. Acho que um exemplo, de novo, vou voltar pra Dragon Ball, o Vegeta. O Vegeta, ele foi feito para dar medo e ser detestável. Virou um personagem extremamente gostável. O Vegeta, ele foi feito para ser alguém covarde, arrogante, chato, e mesmo assim as pessoas gostam dele. O Freeza foi feito para ser aquilo. Vários personagens têm a sua função em ser algo e você passa a gostar muito dele porque você detestava ele e você passou a gostar dele. Porque o sentimento de alguém que você detestava e passou a gostar é muito mais intenso do que um personagem mais retilíneo. Porque ele tem um ponto de. Um ponto de disparate, eu esqueci como é que você chama isso. Ele fica com um topo bom. Isso de você ver um personagem que você não gosta e você passa a gostar dele por causa de certas ações, você começa a ter um carinho por esse personagem. Não à toa que muitos personagens que têm esse arquétipo passam a ser tipo os mais gostáveis. Cara, que eu tô sem alguns exemplos menos caricaturais que de Dragon Ball, mas sem dúvida você deve ter aquele personagem que em até certo ponto você detestava ele, detestava muito ele, e ele tem um arcozinho que muda ele e você passa a gostar muito dele, né? Tokito tem isso, Toriko tem isso, muito disso. Um personagem que tenta ser isso, em Boku no Hero, por exemplo, é o Mineta, que ele é feito para ser detestável, mas aí você tem isso. Personagens, por exemplo, que eles agem de maneira ruim para afastar as pessoas, porque eles não querem conexão, aí porque eles se negam, vai ter aquele arco deles aceitar as suas emoções, aí você passa a gostar dele. Tem vários personagens assim. O problema é exatamente nessa conversão. Tipo, os caras que estavam lutando entre si, quase matando um ao outro e claramente não se gostam, o Sonic só chega e fala, pô, por que vocês não só se tornam amigos? É esse o nível de Sonic Prime, o Sonic Prime no caso. Ele é carente, ele quer que todos se tornem amigos, ele quer que todos sejam amigo dele, ele quer que a amizade cresça, porque pro Sonic de Sonic Prime a amizade é a coisa mais importante. Pro Sonic de Sonic Prime a amizade é tão importante que chega a um ponto dele não... Isso é tão chato. Por quê? Não é que é, tipo, olha, a amizade é importante. Não é isso. Eu entendi que essa é a temática. Só que ele fica repetindo. É que porque é difícil. Eu não sou um cara muito bom dos exemplos, me perdoe, mas é quando o personagem se chama Fogo, age de maneira esquentada, tem um cabelo de fogo, o nome dele significa fogo, e ele fica fazendo um trocadilho de fogo dentro da forma dele falar. Esse personagem às vezes não fica cansativo? Não pense no Rengoku não, tá? Eu tô dando só um exemplo caricatural, quando o personagem ele é
Ele é o que aparenta, ele é o que ele significa, ele é só uma caricatura de um monte de coisa. É aquela coisa, né? Um exemplo de um filme que eu assisti recentemente é o Sérgio Malandro. No Malandro, o Errado Que Deu Certo, por exemplo, onde eles ficam, aí glu-glu, e aí, bota a galinha da Angola porque faz glu-glu, faz glúten porque é glu, ao contrário. Esse excesso de autorreferência cansa, porque fica extremamente repetitivo. Porque você tem um arco onde ele fala que a amizade é tudo, depois você tem o segundo mundo, que é onde a amizade é tudo, e você tem a finalização, que a amizade é tudo. Ou seja, é um arco, é um pensamento, é uma forma de ver que ela é apresentada, concluída, apresentada, concluída, que fica cansativo. E como a série ainda não é boa, não é ousada, não é complexa, não é bem feita, só fica repetitivo. Porque existe sim séries que fazem isso, Frieren, onde a temática é a apatia que os anos fazem, aí todo mundo no anime tem cara de apático, todo mundo, até quem não precisaria ter tem cara de apático, todo mundo, pra reforçar. Só que como é bem feito, você não sente esse problema, né? Olha, é um problema, sim, é um problema. Vários personagens que não precisariam ser apáticos dentro da sua própria história, agirem de maneira apática o tempo todo como uma caricatura, só para reforçar a temática da história, é apelação, e eu coloco qualquer apelação como aspecto negativo. Ele pode ser neutro ou negativo, ou negativo, um aspecto ruim, mas isso aí depende muito mais de onde você acerta do que do erro em si. E isso eu acho uma conexão meio ruim. Então você acaba, se você é um fã de Frasier, se você não entendeu, é ruim, mas não é ruim porque a série é boa. Basicamente é isso. É tipo, tem tanto ponto positivo na série que esse ponto negativo de ser todo mundo carinha de poker face, carinha de alface, é tipo você só ser chato. Você reclama disso. Mas é exatamente esse o problema. Você fica toda hora falando de poder da amizade, que é um dos motivos que o poder da amizade em animes enche o saco. Porque não é só um anime que faz, é todos, em todo o arco. E isso é chato pelo repetitivo. Às vezes, até quando é bem feito, por ser um repeteco de 1 milhão de vezes, é chato. Claro que se fosse a primeira obra, e você não acha esse clichê chato, tudo bem, é o seu padrão de consumo de novo. Mas ainda assim, por si, já não é positivo. Já é um ponto neutro do poder da amizade pelo nível que isso já está saturado na indústria. E ainda é mal feito, aí você ferra tudo. Aí você ferra tudo. Não querer trazer o universo original dele de volta. Tipo, ele quer trazer o universo original dele de volta, mas ele sabe que se ele fizer isso, o Prismaverso vai se destruir, vai deixar de existir. Exatamente, é porque aí ele tá tendo uma questão de maturidade que ele foi o causador da morte, entre aspas, dos amigos, que eu sei que é minimizado, da morte dos amigos, e que, pelo egoísmo dele, que estava sendo trabalhado na série toda, ele não teria o direito de matar os outros amigos dele para resolver um problema, porque ele estava tão focado no objetivo, que é resolver a cagada que eu fiz, que ele ignorou tudo e todos. E por isso que ele fala, eu não mereço, eu tenho que arcar com essas consequências. Eu agi todas as 3 temporadas de uma forma que eu fugi, para querer fugir das consequências. Porque se eu consertar o que eu quebrei, eu não quebrei, logo eu não tenho consequências, eu não preciso mudar, eu não preciso evoluir. Isso que estava tentando ser trabalhado. E você viu isso? Sinceramente, olha pra você viu isso, você sentiu isso, você, que legal, olha, ele tá mudando. Cara, se você viu isso, meus parabéns, você é um anjo. E mesmo sendo ele que criou o Prismaverso, foi ele que basicamente destruiu o universo original dele, e é meio que obrigação ele criar e trazer o universo original dele de volta, mesmo sabendo que todos os personagens que ele conheceu no universo alternativos não são os amigos dele de verdade, são apenas versões alternativas deles. Mesmo assim, o Sonic não quer deixar que eles existem. Ele não quer destruir o Prismaverso. Então, teoricamente, ele não quer que o mundo original dele volta. Aí o problema é o debate de essência. Cara, os caras lidaram com a complexidade de essência e existência, mas não desenvolveram. Olha só, bicho. É aquela coisa, né? É aquele equilíbrio Pixar, sabe? Que é muito difícil. Pixar, Bluey. Que você tem algo muito complexo demais, que eu vou ter que quebrar muita cabeça pra desenvolver, ou eu só deixo jogado aqui porque o público é criança. É meio sacanagem. Lê, mas tem isso? Tem. Agora, ser bem feito, do jeito que foi feito, eu dou na sua cara. É só você pegar qualquer filme da Pixar, pega qualquer episódio de Bluey, e veja como é bem feito você tratar coisas complexas de maneira sutil para que você consiga atingir adultos e crianças. Pega Soul, Turning Red, Divertidamente. Você pega como eles fizeram, como eles pegam o complexo, simplificam e diversificam e deixam interessante para o que Sonic Prime foi feito. Mas ele é uma série. E daí, isso não é sobre orçamento, isso é sobre roteiro, sobre forma. Muitas coisas que eu estou falando aqui seriam resolvidas com diálogo. O personagem não precisa nem andar. É literal um diálogo a mais.
É uma escrita a mais, é uma linha de roteiro a mais, mais bem feita e conectada, e propositiva. Não é algo tipo, oh meu Deus, precisamos colocar 300 cenas. Não, eu não tô pedindo para que Sonic vire algo contemplativo igual Soul. Não, eu sei disso. Eu não tô falando disso, eu tô falando do texto. É literal texto do que eu tô ouvindo e do que eu tô lendo. Ou lendo, né? Se você assistiu o legendado. É disso que eu tô falando. Não tô falando de eles usarem mais artifícios não retóricos e mais líricos. Não, né? Eu não tô querendo isso. Tô querendo que o texto que eu tô vendo fosse melhor. Não é à toa que o Shadow fica revoltado com ele e quase faz o Sonic não participar mais da história. No final, ele só concordou que iria trazer o universo original dele de volta porque todos os personagens concordaram. Porque, na visão dos personagens, se o universo original fosse restaurado, o Prismaverso iria se manter. Mas não é isso que acontece. No final, o Prismaverso é destruído. Sim, pessoal, o Prismaverso é destruído. Resumindo, o Sonic... Acho que não, hein? Eu acho que não. Acho que não. Eu lembro que o pessoal falou de alguma coisa de um roteirista falou, mas não é roteirista. Dado ao fracasso, deu, não. Duvido. Os caras não tiveram coragem. Não, foi não. E também tinha aquele negócio que parece que tudo ia entrar em colapso, né? Esse é um dos problemas também sobre os atenuantes de choque dessa série que eu não gosto muito, não, né? A Amy robótica, beleza, eu tolero. Mas aquele coisa lá pra não culpar, porque pensa, é uma série pra criança, então você não pode fazer a criança entrar em parafuso. Então você fala assim, temos que fazer aqui, senão vai todo mundo destruir. Igual a opção de, não, a gente não pode, gente. Se a gente não trazer o universo original, vai todo mundo se destruir, porque vai estar tudo entrando em colapso. A gente precisa restaurar a ordem, o Lego tem. Não tem qualidade de escrita. Eu vou chorar. E Prime é uma série boa? Sim. Tem uma animação boa? Sim. Tem Não de novo. momentos épicos? Sim. Tem ótimas cenas de batalha? É claro. Sim, também. Olha, a animação não é boa. A animação boa pra mim é a animação consistente. Você pega frames e fala que esses frames e esses momentos contemplam toda a informação, eu vou querer então que você pegue todos os momentos de animação bonita, contemplativa e boa, porque a animação não é só movimentação, é contemplação, é fotografia, é lírica de imagem, tudo isso, coloca, cronometra, tem que dar 51% da série. Deu? Aí a animação é boa. Não deu? A animação é ruim. No mínimo, isso é no mínimo, é claro, né? Então, não. Olha, mas é um 3D. Não, é um 3D extremamente plástico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não me vê. Aí é um 3D bonito, desculpa, amigão. Se tu não é de assistir série. Só você vê. Quer ver um 3D plástico também bonito? A série do He-Man. Em 3D, não a em 2D, do Castelo lá, não. A nova série, a Reimaginação. Acho que Mestre do Universo, algo assim. Guerreiros do Universo, algo assim. Vê lá. Esses polis de chapado, a lá Overwatch, a lá Fortnite, é extremamente clichê e padrão. Não é uma animação acima da média da indústria, visualmente. É uma animação dentro do padrão da indústria, tá bom? Ale, mas dado as séries, você não acha que é uma animação esteticamente um pouquinho acima? Sim, ela é esteticamente um pouquinho acima, mas num visual belo que eu acho plástico. Eu acho, por exemplo, a animação de The Deep bonita. Ali, mas ela tem sim, mas ainda é carismática. Ela ainda é aquela animação que consegue entregar o máximo o orçamento que tem de uma maneira eficiente. Sonic Prime, não. É aquela coisa. Ali, mas isso é muito subjetivo. Sim, e você vai ficar com isso. Mas não é uma série perfeita. Muita gente exagera quando fala que Sonic Prime é uma animação perfeita do Sonic, sendo que na verdade não é. Sonic Prime tem os seus defeitos, o que é normal porque toda série tem defeitos. Nenhuma série é perfeita. Mas a quantidade de pessoas que gostam de Sonic Prime é tão alta que tem pessoas que às vezes nem querem enxergar os defeitos que essa série tem. Como por exemplo o Sonic sendo infantilzão, as versões alternativas dos personagens sendo bastante interessantes, com exceção do Nine e da Rose Ferrugem, principalmente o Nine. A história só é boa nas duas primeiras temporadas, porque a terceira é só uma temporada inteira sobre uma guerra sobre o Nine, que eu acho exagerado demais. O Prismaverso logicamente é mal explorado, sendo apenas 3 universos com apenas versões alternativas dos personagens. O quarto e quinto não conta porque não tem personagem nenhum lá. As coisas que mais salvam o Sonic Prime, sem dúvida, são os vilões, porque o Conselho do Caos são sim ótimos vilões, e o Shadow, que literalmente carrega a série nas costas. Mas pra falar a verdade, a série não teve nenhum ótimo final, cara. O Prismaverso simplesmente só deixa de existir. Isso já foi confirmado pelo roteirista de Sonic Prime. Sonic Prime acabou na terceira temporada. E aquela explosão que acontece lá no último episódio é o Prismaverso deixando de existir. Ou seja, tudo isso que a gente viu em Sonic Prime foi tudo em vão, porque teoricamente tudo deixou de existir. Todos os personagens que a gente conheceu, todos os vilões, todo desenrolar da trama, acabou. Não vai ter mais nada disso e tudo deixou de existir. Então, teoricamente, todos aqueles personagens que a gente conheceu na série Sonic Prime morreram. Bom, se deixou de existir, então logicamente eles morreram. Não me importa. Eu gostaria que eles tivessem morrido de fato, eles tivessem se sacrificado de fato, entendeu? Só que aí, para isso fazer sentido, talvez a gente deveria ter ido para uma guerra multiversal. Claro, o termo é meio. Talvez uma característica no multiverso
de que por ele ser um fragmento, ele era instável, e esses personagens, eles estarem em guerra, estaria desestabilizando, e uma forma deles se redimirem seria eles se sacrificando, acho que seria até mesmo uma boa e uma bonita mensagem. Não é, oh meu Deus, mas ainda assim seria uma boa mensagem do que foi apresentado. É um pouquinho disso, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, eu acho que é tão mal aproveitada a série que, independente do final, é ruim. Curiosidade rápida. Vocês sabiam que o elenco de Sonic Prime é o mesmo elenco de Sonic Boom, porém apenas trocaram as Sticks pela Rouge? Olha aí, é o mesmo time. Sonic tem os Knuckles e Amy. Só que A Chique, ela é uma puta de uma adição pra saga, pô. Ela tem muita personalidade, eu adoro ela. Ela é, acho que a definição de personagem original bem desenvolvida, ao ponto que eu tenho ela até que acho que canonizada em alguma HQ, eu não lembro, alguma coisa assim. Cara, que personagem divertida. Ela é uma personagem extremamente divertida, as paranoias dela. Caraca, bicho, o pessoal conseguiu. Parece que ela é o maior aspecto positivo de Sonic Boom, na minha opinião. moveram apenas as Sticks pela Rouge. Aposto que vocês nem perceberam isso. Pra na verdade, a coisa que me fez mais ficar triste com o Sonic Prime foi o Sonic mesmo, o Sonic de Sonic Prime. Porque de todos os personagens, ele que foi o mais afetado. Tiveram que deixar o personagem com uma personalidade infantil para que muitas crianças pudessem se identificar e entender as motivações do Sonic. E isso não seria um problema, se a SEGA não quisesse que esse Sonic aqui fosse o Sonic moderno. É sério, a SEGA queria que Sonic Prime fosse canônico. Aí não tem como, aí eu vou ter que criticar mesmo, porque este Sonic aqui não é este Sonic. Eles são diferentes em alguns aspectos. E até de formas de como eles vão agir para poder salvar o dia, né, cara? Quer um exemplo? Sonic de Sonic Prime. Prequel. Tinha que ser um prequel. Eles usaram uma forma de marketing muito ruim, muito diferente. Tá errado. Se esse Sonic fosse um prequel, Eu quero restaurar o meu mundo, mas eu não quero perder meus novos amigos, porque pra mim, a amizade é mais importante. Sonic moderno. Meus amigos foram sequestrados e a única forma de eu poder salvar eles é derrotar alguém muito poderoso. Ok, só atacar de Super Sonic. A argumentação foi ruim, viu? Eu sou hater, mas a argumentação foi ruim pra caraca. Porque aí são facilitadores de roteiro. Porque o roteiro do Sonic Prime não tem uma forma de salvar todo mundo. Só que o Sonic, ele não quer aceitar isso. Ele quer achar uma forma de resolver tudo com o mínimo de sacrifício possível. E se tiver que sacrificar alguma coisa, que seja as vontades dele. Porque ele foi o egoísta que causou tudo isso. Na verdade, esse Sonic é até mais responsável do que esse apresentado. Só que como não joguei, eu não vou falar. O problema é literal como isso foi feito. Personagens, quanto mais complexos, mais são exigidas características positivas de escrita. Sonic que eu venço. Os dois têm formas diferentes de agir. O Sonic Prime se importa muito mais com a amizade. E o Sonic moderno se importa com a amizade que ele tem com os amigos dele, mas logicamente ele não vai deixar de salvar o mundo por causa disso. E a gente vê isso em Sonic The Lost World, Sonic Generations e até no Sonic Frontiers. Pois também o Sonic moderno já perdeu seus amigos várias vezes. Um bem maior nesse desenvolvido. Esse Sonic, ele não tem o bem maior. Ele é o eu não estou disposto a sacrificar nada. Mas esse eu não estou disposto a sacrificar nada não é algo positivo. É algo dentro do egoísmo dele, porque ele acha, porque ele é o bom, ele é o cara, ele consegue fazer tudo. É aquilo. Se eu tô aqui, eu resolvo tudo. E não é o eu tenho a minha moral construída, desenvolvida, e eu não estou disposto a sacrificar os outros através, para isso eu sempre vou até a última. Não, ele só é alguém com ego tão grande que se acha tão bom que ele acha que ele vai conseguir. Ele não precisa conseguir, ele vai conseguir. E essa diferenciação faz ele agir de maneira infantil. Essa é a principal diferença sobre esses dois Sonics, basicamente. Ele teve que resgatar eles várias vezes também. Então o Sonic moderno se importa sim com a amizade dos seus amigos, mas não de forma exagerada como o Sonic de Sonic Prime, pois ele não precisa ser infantil pra isso. E a SEGA ainda queria que este Sonic fosse este Sonic. Pô, cara, aí não dá. Ah, God, você que tá sendo burro, você acha que o Sonic ainda tá na era de Venture? O Sonic moderno basicamente age da mesma forma como o Sonic de Sonic Prime, você tá falando besteira. É mesmo. Bom, eu já tô cansado de criticar o Sonic de Sonic Prime, mas só mais uma vezinha, vai. O Sonic de Sonic Prime não precisou lutar contra alguém poderoso pra poder salvar os amigos dele. Já o Sonic moderno, pô, Time Eater, os Titãs, e ele sempre quase morre no processo. E qual foi a pessoa mais... Aí é problema de novo de interpretação da série. Aí tá meio difícil de defender, é porque a história desse Sonic é ele não ser o herói do final. Que aí é aquele problema exatamente de perspectiva de personagem, de que isso não foi bem elaborado, bem construído, uma forma de problematização. É aquilo, né? Tava funcionando. O problema da construção de Sonic é tava funcionando até parar de funcionar. Esse é um problema, sim, de escrita, porque aí você não tem um quê propositivo. É só um quê de roteiro. E isso é preguiçoso.
Se você quiser mais argumentações, é só dar uma lida em manuais de roteiro que você vai entender sobre a proposição positiva e proposição negativa. E isso é um tipo de forçação de roteiro ruim, porque a métrica desse Sonic é ele desfocar do senso de super-herói que ele tem, dele ser aquele capaz de tudo, daquele que vai fazer tudo, daquele capaz de salvar tudo, independente aquele que consegue agir e zerar as suas ações negativas, coisa que ele não é e não foi capaz de fazer, e dele amadurecer e perceber que ele não é capaz de tudo e que ele vai ter que sacrificar certas coisas porque o mundo não é um morango. Esse Sonic é teoricamente para criticar exatamente o vou atacar o Super Sonic, vou vencer de todo mundo e vou reescrever a realidade. É isso. Só que mesmo eu entendendo essa intencionalidade, é aquilo, não confundir técnica com eficácia. Não é porque é o que deveria ser feito que foi bem feito. É exatamente. E mesmo que você falar, o cara é burro, ele não entendeu isso, ainda é algo extremamente negativo, pô. A série é tão chata, que certas coisas que você necessitaria de prestar atenção, você tá lá dormindo quase. A série é chata, pô. Você, olha, isso aí você só assiste na segunda, você só entende na segunda vez. A série não é legal o suficiente pra você assistir a segunda vez. Mais poderosa que o Sonic enfrentou em Sonic Prime pra poder salvar todo mundo? O Nine, que tava com o poder do prisma do paradoxo. E você acha mesmo que o Sonic de Sonic Prime, assim como o Sonic moderno, iria lutar contra ele pra poder salvar o seu universo, ou pelo menos os seus amigos que estavam ali lutando por ele? Não. O Sonic de Sonic Prime tentou usar o discurso no Jutsu pra poder acalmar o Nine e fazer ele acordar pra realidade. Mano, diversos momentos o Nine já demonstrou que ele não é igual ao Tails. Ele e o Tails são totalmente diferentes, e o Nine já mostrou isso várias e várias vezes. Só que pro Sonic, o Nine ainda é igual ao Tails. Sério, Sonic, o Nine já te traiu, já tentou te matar. Cara, esse arquétipo positivista desse Sonic, ele irrita pra caraca, porque ele não é bem alinhado com a mensagem principal que o Shadow tem um pouquinho, de esperar o bem das pessoas. Esse arquétipo do Sonic, ele é muito bem visto em muitos personagens, né? Tem personagens dentro da ficção que eles são exatamente esse Sonic. Personagens que eles estão dispostos a sacrificar-se para que tudo dê certo. Até mesmo obras ruins, tipo Sora no Otoshimono. O cara é assim, ele está disposto a se sacrificar. O problema é que eles pegaram dois arquétipos para tentar misturar, só que tem um problema que eles não conseguiram fazer bom nenhum. Esse Sonic, por exemplo, se esse Sonic ele tá trabalhando o arquétipo de responsabilidade, o arquétipo de herói e o arquétipo de positivismo, o arquétipo da beleza da criança. A gente tem muito isso, as crianças são pessoas que têm super esperança, tal, esse tipo de coisa que ele tá tentando. Só que eles pegam tudo isso e não conseguem trabalhar direito. Isso torna chato. A questão desse Sonic ele ser mais positivo deveria ser para ele conseguir não desistir, ir para o lado mais pessimista e sem procurar uma forma que todos fiquem felizes. Não aquela coisa do ai, temos que matar as pessoas para que. O paradoxo do sacrifício, sabe? Aqui tem pessoas que ou temos pouca comida, temos que sacrificar tantas pessoas. Não, ele seria a pessoa que tentaria achar alguma forma de alimentar todo mundo, nem que isso o matasse. Só que o problema desse tipo de personagem é que ele é um personagem idealista. E se esse idealismo, que em certo grau é um idealismo do Sonic, mas é algo. É um aspecto negativo de personalidade. E desse idealismo quando o idealismo reverbera negativamente para terceiros, cara, o personagem pega uma antipatia ferrada. Quando o idealismo ele é focado em um personagem e isso afeta a si mesmo, isso é visto como algo extremamente grande. Barba Branca, pô, não ataca um filho. Ele morreu por causa disso. Você vê alguém zoando, olha que otário, que bicho burro, que bicho idealista, só por causa de uma promessinha boba dele. Não, todo mundo chora. Ele vai lá e morre abraçando e morre em pé. Você tá vendo? Quando o idealismo é feito para enaltecer um personagem, quando o idealismo é feito para diminuir um personagem, e quando um idealismo é mal feito. Ai, meu Deus. Tá. E sem falar que ele quase destruiu todo o Prismaverso. Isso tudo por causa da arrogância do Nine. Tá ligado que o Nine teve um passado triste, onde ele sofreu bullying e tal, ele tentou se defender e agora ele queria viver sozinho. Mas pelo egoísmo, ele quase destrói todo o Prisma. É por causa que, como eles não conseguiram, eles não conseguem tratar certas coisas com profundidade, o Nine, ele dependia de que o passado dele fosse triste o suficiente para a gente tolerar um ser babaca. Dentro da ficção, eu acho que tem 1 trilhão de personagens extremamente babacas, muito babacas, absurdamente babacas, universalmente babacas. Vilões do Magneto é um puta do exemplo.
Se você conseguir colocar um passado triste o suficiente para justificar as suas ações, vai ter gente falando matou foi pouco. Então o problema não é, ele tem um passado triste. Não, é que o passado dele não foi triste, não foi conectivo o suficiente e só fez sentido pro Nine, não para você, telespectador. Isso normalmente é visto como vilões ruins, vilões egoístas. Aquele vilão, opa, sabe o Gato de Botas, aquele vilão lá do gordo lá, o João Trombeta? É tipo ele. Ele vai lá, contou a história triste dele, de que, eu queria ter magia pra ter tudo que eu quero, porque tinha uma infância triste na perspectiva dele, só que a gente olha pra ele e fala, não, ele é patético. É mais ou menos o que a gente viu com o Nine. A gente não conseguiu ter essa conexão emocional com ele, dado de novo um problema de escrita. No avesso. E até que é compreensível os motivos do Nine. Só que no Sonic quase nunca viu o Nine como Nine. Ele sempre viu o Nine como Tails. Então, por justamente ser um amigo que ele conhece, ele teve dificuldade pra poder vencê-lo. Mas mesmo assim, cara, o Sonic nem sequer quase não deu um soco no Nine. Ou algo do tipo. Tipo, a amizade do Sonic com o Nine era tão grande assim, tipo, parece que eles se conheceram só em alguns dias, que o Sonic não consegue nem machucar o Nine. Diferente do Knuckles, que já chegou dando um socão nele. Mas o Sonic moderno... Aí, de novo, a argumentação tá errada, porque esse Tails é o Tails, mesmo que o Sonic não seja o Sonic. E o disparate é que o Nine fala, eu não sou esse Tails, e você não consegue me ver. E esse é uma verdade, que o que o Sonic via era uma projeção, e ele estava apanhando, porque agora ele via esse Tails, ele estava disposto a se sacrificar por esse Tails, não pela imagética do Tails, que era amigo dele, lá do cinzinha lá vocês entenderam. Esse era o problema, e foi esse motivo, essa insensibilidade que incentivou o Tails, porque ele percebeu, ele não tá me vendo, ele tá vendo o amigo dele. Se eu fosse dar um exemplo um pouquinho mais adulto, é como quando você namora alguém pensando na ex. Desculpa, o exemplo foi ruim de Deus. Mas é basicamente isso. A sua ex vai perceber que ela tá sendo tratada como step. Aí até, ou se você parar de pensar na sua ex e tratar a sua atual como a atual, aí as coisas mudam. Mesmo que as ações sejam as mesmas, a sua intencionalidade que é diferente. Também não faria isso se fosse com um amigo dele. Realmente. Se fosse um amigo de longa data, que o Sonic moderno conhece, ele obviamente não teria coragem de machucá-lo. Mas se fosse um amigo do Sonic que conheceu ele há poucos dias, e que acabou traindo ele, o Sonic iria, de toda forma, acabar com esse cara. Você tá errado. Quer um exemplo? Sonic the Black Knight. O Sonic nesse jogo, ele conhece uma personagem chamada Merlinda, onde os dois acabam se tornando amigos, o Sonic conhece ela recentemente, e no final do jogo ela acaba traindo o Sonic. Faz o Sonic de trouxa e ainda por cima quebra a espada Excalibur. E assim como Nine, ela trai o Sonic por motivos egoístas. E você acha... Não, aí tá errado de novo a interpretação. O Nine foi pro caminho do mal por culpa do Sonic. E a forma que o Sonic age é uma forma de responsabilidade para agir da forma que ele fez o Tails agir. É tipo, eu vou tratar você dessa forma que eu tô te tratando, porque eu sou o culpado e eu tenho que agir com a responsabilidade de ter te tornado assim. O problema é que é isso no texto, mas a sensação é de que o Sonic ele tá apanhando pro menino mimado. É aquilo que eu te falei. O Tails é o João Trombeta. Tipo, beleza, tem lá o seu passado triste, mas ao que foi apresentado e o que eu vi não justifica as suas ações, nem você ser esse babaca. Que o Sonic iria fazer que nem o Sonic Prime. Ele ia ter muita dificuldade de lutar contra ela porque ele tem uma amizade e uma consideração muito grande por ela? Não. O Sonic ainda ganha uma armadura de Excalibur e sabe o que ele faz? Então não, o Sonic moderno e o Sonic Prime, por mais que eles possam ser bem parecidos, eles não agem da mesma forma, o que faz eles serem diferentes um do outro. Então, resumindo aqui, Sonic Prime não é uma série perfeita. É uma boa série do Sonic, é uma série que com certeza muitos fãs gostam. Eu também gosto dessa série, porém achando que ela também tem alguns defeitos mesmo. Entendeu? É porque pro pessoal, você é hater, mas você defendeu a série aqui várias vezes. E daí? E daí? Eu ter entendido o que a série queria fazer é um dos principais motivos dessa série pra mim ser tão chata. Eu não gosto de me sentir inteligente assistindo uma coisa. Quando eu vejo a série fazendo uma coisa, e na minha cabeça eu já percebo, caraca, ela tá querendo fazer isso, beleza, confirmado. Ela fez desse jeito, beleza, confirmado. Mas tinha um trilhão de formas extremamente mais eficazes para se fazer, e o que ela fez ainda fez errado. Meu amigo, eu não gosto daquela série que faz eu me sentir inteligente, porque eu quero assistir e me divertir. Eu quero assistir e falar, nossa, que sensação, que experiência, que sentimento que essa série me causou. Não que a série só tá feita quase que no automático, de uma forma das piores decisões possíveis. É só chata. Então, mesmo que eu tô aqui defendendo a série, ou melhor, a interpretação correta que se deveria ter em certos aspectos da série, mesmo que ele não tenha tido a interpretação correta em certos pontos, ainda é um demérito da série por não ser conectivo o suficiente para fazer as pessoas prestarem atenção. Cara, a série tá chata, aí você não percebeu tal coisa, o culpado é você, só que a série é tão chata que você vai falar e dorme? É culpa de quem?
Ali, mas aí você tem que saber diferenciar quando é. Eu sei. E por eu saber disso, que eu sei e consigo afirmar que o problema é da série. Não é, é porque a geração de hoje em dia tá muito TikTok. Não, não, não. Eu sei disso tudo. Eu sei dessas proposições. Eu sei do longo e extenso debate que define o que é bom de uma obra infinita, ficcional, dentro da subjetividade da arte. Eu sei desse debate. Eu já participei de muitos. Eu sei dessa sua complexidade. E por causa de eu saber tudo isso é que eu te falo, a série é ruim. E pela série ser ruim, você consegue a antipatia de quem está assistindo, e a interpretação de alguém que está com antipatia pela sua falta de qualidade é prejudicada pelo baixo interesse. E isso é problema da série, porque a série deveria ter tido a responsabilidade de propor algo divertido o suficiente para que, né, a gente seja bom assistir. Justamente disso eu ainda gosto da série, mas pra mim ela não é uma série perfeita. Pra mim existem séries melhores do que o Prime, como Sonic Saturn, Sonic X e até Sonic Boom. Como assim você acha Sonic Boom melhor do que A sequência tá certa. Sonic Saturn, Sonic X, Sonic Boom, Sonic Prime. Sonic Prime? Acho. Na minha opinião, você vai querer fazer o quê? Porque Sonic Boom pelo menos tem momentos engraçados. Sonic Prime nem isso tem. Eu mesmo não ri com nenhuma piada que Sonic Prime tentou inventar. Eu também não ri, mas eu achei as piadas de conexão de personalidade no Sonic Prime muito bem feitas e melhor até do Sonic Boom. Olha, mas é porque eles ficam trocando. Não, eu não tô falando piada de trocadilho. Olha o que eu falei. Saiba ter um pouquinho de consciência. Piadas de conexão de personagem, não de trocadilhos. Os trocadilhos são insuportáveis, que são caricaturais. É aquilo que eu te falei. Sobre o personagem ser de fogo, ter cabelo de fogo, ter roupa de fogo, falar de maneira esquentada, ter um nome que significa fogo, ter sobrenome que significa fogo, ter uma espada de fogo, ter poder de fogo. Isso é chato, isso é até mesmo irritante. Só que as piadas de conexão de personagens são muito bem feitas, melhor do que o Sonic. Na verdade, são as melhores piadas de conexão de personagem. Só que aí não dá pra colocar o Sonic Saturn por causa que ele não é tão engraçado, ele é mais sério. Mas o que eu fiz em Sonic Prime foi dar uns sorrisos, mas não em momentos engraçados, e sim em momentos épicos, de luta mesmo. Mas se for pra escolher uma série que é um pouco mais fiel aos jogos, mas não tem tanta infantilidade assim, eu escolheria Sonic X. Se eu fosse escolher uma série séria de verdade, dark, e tem até mortes no meio, eu escolheria Sonic Saturn. E se fosse pra eu escolher uma série de verdade, série dark, isso é... Não, série de verdade não é série séria, não. Não é série dark. Sonic Saturn não é bom porque ele é sério. Não, é porque ele é bem feito. Resumir o que é bem feito. O que você quer fazer. Uma série que quer te fazer rir e ela te faz rir é uma série bem feita, certo? Ela não tem momentos sérios, dramáticos. Não, mas ela é uma série bem feita. Tem uma série de comédia que não te faz rir, é uma série ruim, porque é uma série que se propõe a rir, não te faz rir. Mesma coisa das outras séries. Então, Sonic Saturn. Ele, claro que eu não vou mentir que séries mais sérias têm mais aspectos dinâmicos. O que isso significa? São mais difíceis de fazer. Então, as pessoas, conscientemente ou não, dão mais valor às séries sérias por elas terem mais elementos narrativos e isso torna esses elementos mais difíceis. E quando uma série boa, medianamente boa, sendo séria, é mediana, é mais impactante do que uma série de comédia sendo acima da média, por exemplo, porque é exatamente os sentimentos que essas séries causam. Por quê? Beleza, uma série que faz rir, faz rir. Uma série que faz chorar, faz chorar. Muitas pessoas valorizam mais o choro por ser um sentimento menos banalizado. Mesma coisa com séries sérias. Então, exatamente por causa disso que as pessoas valorizam mais o sério, o dark. Mas Sonic Saturn não é só o melhor por causa disso, é porque ele é uma série bem feita em tudo do que ele se propõe, exceto ser uma adaptação do Sonic. Esse é o problema, esse é o principal problema do Sonic Saturn, que basicamente ele é diferente demais dos jogos, ao ponto que esse é um dos principais problemas que muita gente não comprou a HQ lá no começo, porque ela era tão diferente, pô, quem leu a HQ do Sonic Comics sabe do que eu tô falando. Que no começo era tão diferente dos jogos que o pessoal tava pedindo para fazer um jogo baseado na série porque não tava vendendo. Então a gente tem exatamente esse ponto que, dependendo da sua balança dos gostos, é por isso que muita gente não gosta de Sonic Saturn. Tem gente que detesta Sonic Saturn. Ele é, em quesito série, a melhor série, igual ele falou aqui. Então nesse quesito ele tá certinho. Mas se o principal quesito que você dá pra série do Sonic é ela ser uma adaptação fiel aos jogos, Sonic Saturn é o pior Sonic. Pior até mesmo que Sonic Boom. Ele tem muita lore própria, tem muito desenvolvimento próprio, tem muita mítica própria, que é só... E quem vai assistir esperando a adaptação do Sonic, é como se você não foi aí esperando um Sonic de multiverso, um Sonic com várias versões, é exatamente esse sentimento, mas com Sonic Saturn, indo você indo esperar exatamente isso. Só que aí eu não vou saber te dizer se Sonic Saturn foi propagandeado no passado como a série de Sonic adaptação dos jogos. Aí eu não vou te saber, nem seja aquele OVA lá do Sonic CD, se eu não me engano. Aí eu não vou te saber te dizer, porque literal, a série é antes da internet.
série que eu pudesse rir pra caramba, ou pelo menos tirar umas risadas aqui e ali, mesmo sabendo que é uma série um pouco chatinha, eu escolheria Sonic Boom. Sonic Prime só é bom mesmo você assistindo a série pela primeira vez. Na segunda vez você vai até se divertir um pouquinho, mas já vai saber que a série é um pouquinho sem graça. Talvez deve ser pelo motivo que eu não sou o público-alvo da série. A série funcionou muito bem com as crianças. Mas é cada um com a sua opinião. Eu, sinceramente, acho que Sonic Prime não é tudo isso que o pessoal tá falando. E eu não tenho medo de falar isso, porque isso é minha opinião. Mas cada um com a opinião de vocês, né? Obviamente, depois desse vídeo, com certeza serei atacado por várias crianças idolatradores de Sonic Prime que nunca assistiram outra animação do Sonic. Mas Aí vai ter, ai, mas eu não sou criança e eu gostei da série. Pelo amor de Deus, né, amigão? A gente foca em argumentação de arquétipo pelo número expressivo. Crianças tendem a ter um senso crítico menor. Isso não quer dizer que toda criança não tem senso crítico. Ao mesmo tempo que não é porque você é adulto e você tem senso crítico. Ah, então eu gostei, você tá falando que eu não tenho senso crítico. Um pouquinho, talvez, mas é aquela coisa. Não é para quem nunca viu oceano, não existe. Qualquer lagoa é mar. É aquilo que eu tô te falando. São padrões de consumo, é a sua vivência, não tem problema nenhum você gostar de coisa ruim. Eu mesmo gosto de muita coisa ruim. Acabei de falar do Sonic, acabei de falar do Dragon Ball Super. Esse é o ponto. Que não tem problema você gostar de coisa ruim. Ah, é porque eu tô ofendido porque você chamou que Sonic Prime, que Sonic Prime é bom. Beleza, então vai lá, argumenta. Já que você tá querendo ir pra argumentação, vai lá, fale séries tão boas. Pegue elementos que essa série trabalha e pegue séries aclamadas que tratam desse ponto. Vai lá. Já que você quer fazer o comparativo de bom, o comparativo de bom mais clichê de se fazer é comparar grandezas, quer dizer, comparar outras séries. Então pegue outras séries que tem essa proposta do Sonic e fala, ó, tem essa série aqui do Sonic. Aí você vai tomar um cacete de argumentação, porque dá pra citar, eu citei aqui de cabeça. Imagine se você realmente faz uma argumentação pegando elementos que Sonic Prime trabalhou e pegar esses elementos em como eles foram trabalhados em outras séries boas de fato. Aí ferrou. Não é porque essa série foi boa o suficiente para você que ela é boa o suficiente para mim. Eu não estou única e exclusivamente na argumentação de maioria. Ao contrário, estou falando em quesitos técnicos de comparação. Maioria, ele é um agravante que evidencia técnicas funcionando ou não. E esse é um dos problemas de séries infantis. Porque o público que funciona nela é um público que não pode ser tão bem qualificado como público agravante de argumentação, porque é um público de baixo senso crítico. Ou seja, se eu pegar uma série feita para adultos, essa série funcionou para adultos, esse dado de que a série é boa porque os adultos gostaram é um dado mais confiável do que essa série é boa porque as crianças gostaram. Vendo? Mesmo que o dado seja pessoas, você tem um dado mais confiável e um dado menos confiável. Quão mais confiável, eu não tô nem aí para esse quesito, mas ainda você vai ter que dar esse quê qualitativo, entendeu? Pelo menos para você. O seu argumento. Agora, se você quer deixar ele um pouquinho mais complexo a sua argumentação, aí você vai ter que citar manual, você vai ter que citar manuais de roteiro, manual de coisa. Ah, Lê, mas aí você vai ser muito tecnicista. Aí você vai estar ferrado, porque se você está indo para a argumentação objetiva, você tem que ir para a argumentação objetiva. Você não pode ir para a argumentação de emoção. Porque eu, pelo menos, ninguém nessa vida vai querer ficar debatendo gosto. Debater gosto é besteira, porque você sempre perde. Quem tá debatendo gosto perde. E gosto é gosto. É igual você pegar alguém que fala de manga, cara, eu não gosto de manga. Aí você fala, por que você não gosta de manga? Por causa disso. Mas eu gosto de manga por causa disso. Aí eu não gosto do suco de maracujá porque ele é meio amarguinho, ele tem esse agridoce. Eu gosto do suco de maracujá porque ele tem esse agridoce. Vai aí, faz alguma argumentação qualitativa nisso. Não tem como. Então, se você quer ir para argumentação, você vai ter que ir para aspectos objetivos. Ou você vai ter que trazer livros, ou você vai ter que trazer comparações. Aí, amigão, ou você... Por isso que muita gente prefere ficar no gosto, porque é uma argumentação mais fácil. Fazer o quê? Se acham mesmo que eu tenho medo de um bando de crianças, eu não teria feito esse vídeo. Então pelo menos alguém deveria me parabenizar de eu falar o contrário de muita gente que fala de Sonic Prime. Bom, gente, desculpa por esse vídeo longo. Por mais que eu tenha criticado Sonic Prime em vários momentos, eu também falei de pontos positivos. Vocês também não podem me criticar nessa parte. Mas relaxa que eu não fiz só review de Sonic Prime. Também vou fazer de Sonic Boom, Sonic X, Sonic Saturn. Enfim, vou querer fazer uma série de reviews das outras animações do Sonic. Então se vocês não querem perder a review de nenhuma dessas animações, é só vocês ativar o sininho aí. Mesmo sabendo que muitas pessoas não vão se inscrever no canal só porque eu falei mal da série favorita delas. Acreditem em mim, quando vocês crescerem, vocês não vão nem ver Sonic Prime como uma animação perfeita do Sonic. Vocês também vão ver que ela tem uma série de problemas. É que a magia da infância cega muitas pessoas. Eu sei disso por causa de certos filmes do Dragon Ball, onde alguns eu achava sensacional quando eu era criança, mas hoje em dia eu vejo que a grande maioria era ruim. Enfim, galera, eu sou o God e até o próximo vídeo. Se cuidem. Terminando aqui um vídeo gigantesco. Mas exatamente essa argumentação, né? Senso crítico padrão de consumo, é aquilo que eu falei lá no comecinho. Não é só ser criança, às vezes o próprio padrão de consumo. Olha, mas eu assisti 1000 filmes e você só 800, então quer dizer que eu tenho um gosto melhor do que o seu? Não é questão de melhor.
É questão de qualidade e do que isso significa. Você ter assistido 1000 filmes não significa que você sabe fazer crítica. Tem que saber, primeiramente, fazer análise de dados. E se você assistiu 1000 filmes, significa que você assistiu 1000 filmes e que você passou parte do seu tempo assistindo esses 1000 filmes. Agora, a partir da sua argumentação, a gente vai saber que se você assistiu esses 1000 filmes acordado. Como assim? Você ter assistido 1000 filmes, sem pensar, sem analisar, sem nenhum senso crítico, só você clicou A, B e não parou para refletir em nada, não significa nada. Se você passou apenas o tempo de 1000 filmes assistindo. Por quê? Se você pegar um filme com um manual de roteiro, você lê o manual de roteiro, lê técnicas, lê confirmação afetiva, lê técnicas de emoção e assistir um filme analisando isso, vai valer pelos 1000 filmes que você assistiu. Por quê? Ninguém se torna um bom roteirista depois de assistir 1000 filmes. Ninguém. O que significa? Se você, é aquilo que eu falei, você não consegue, se alguém nunca viu o mar, qualquer lago é oceano. Então, se você não tem os aspectos técnicos para fazer análise, ou seja, se você não tem a ferramenta, você nunca vai abrir a porta. Se você não tem a chave, não importa quantas vezes você tente, você não vai abrir a porta. Então, é esse o ponto. Você pode dizer que uma pessoa aquilo de padrão, por isso que eu falei padrão de consumo. Não de pessoas que assistem 1000 filmes, 1000 séries, têm opinião melhor do que quem assistiu 100. Não. Um padrão de consumo. Isso cria padrões de consumo diferentes. Não que é um padrão de consumo mais crítico ou menos crítico. Eu já vi gente que assistiam 50 animes e viraram críticos. Literal. Cara, nossa, o anime é tudo igual, vou assistir outras coisas. Com 50. Porque o senso de clichê da pessoa é diferente. Tem pessoas que assistiam 50 animes de Sekai e não cansou. Então são pontos de sensibilidade diferentes. Então essa é a parte da argumentação de que as crianças tendem, porque as crianças sofrem dos dois, pouca vivência e pouco senso crítico, entendeu? É só ver assim, eu não sou criança, quantos livros você já leu? Às vezes um livro vale mais do que você assistir 1000 filmes, por causa de você perceber padrões de arte diferentes. Então se você fica na sua mesmice, você não cresce. Isso até mesmo a própria plasticidade do cérebro, né? Mas tudo bem, a gente não vai falar isso agora. Então, só por você assistir 100 filmes, depois ler um livro, você consegue perceber aspectos de arte diferentes e técnicas pela sua própria percepção, sem você estudar. Isso que significa, tá bom? Desculpa ter falado muito, mas eu sou assim mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.